Nessa aula a gente vai falar de isomeria plana. Então, o que são isômeros? Isômeros são compostos que possuem mesma fórmula molecular e estruturas diferentes. Então, a gente vai ver a partir de agora 5 tipos de isômeros: cadeia, posição, função, metameria e tautomeria. A isomeria de cadeia, a diferença está na cadeia. Uma cadeia pode ser fechada e outra pode ser aberta, mas essas estruturas vão ter a mesma fórmula molecular. Então, todas duas têm 3 carbonos e 6 hidrogênios. Então, para serem isômeros, tá? Eles têm que ser diferentes, tem que ser substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Mesma situação aqui, eu tenho butano e eu tenho metilpropano. Nesse caso eu tenho uma cadeia normal e aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Então a diferença aqui também está na cadeia, tá? Porém, a fórmula molecular das duas estruturas vai ser C4H10. Essas duas estruturas, elas têm, então, 4 carbonos e 10 hidrogênios, tá? Mas são substâncias completamente diferentes. A isomeria de posição, o nome já está falando, vai mudar a posição. Nesse caso, da hidroxila, aqui vai mudar a posição da dupla ligação, pode mudar a posição de um radical, tá? Então, eu tenho aqui, ó, butão-ol e butano-2-ol. Então, eu tenho 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui, o but1-eno e o but2-eno, a diferença está só na dupla ligação, na posição da dupla ligação. Aqui está no primeiro carbono, aqui está no segundo carbono. O OH aqui está no primeiro carbono e aqui está no segundo carbono. Vejam que esses exemplos, né, a diferença entre as estruturas está na posição. Aqui eu tenho 4 carbonos e 8 hidrogênios. Aqui, entre o ortodimetilbenzeno e o paradimetilbenzeno, ambos com 8 carbonos e 10 hidrogênios, eu tenho diferença no radical, tá? Por isso aqui é orto e aqui é para. Bom, agora a gente vai ver a isomeria de função. Como o próprio nome já está falando, a diferença vai estar na função orgânica que nós já estudamos. Então, aqui eu tenho metoximetano, que é a função éter. Aqui eu tenho etanol, que é o álcool. Ambos têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, mas a diferença aqui está na função que eu até sinalizei em verde aqui. Nesse caso, eu tenho a propanona e o propanal. Ambos têm 3 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, então tem a mesma fórmula molecular, mas são funções diferentes, que aqui eu tenho uma acetona e aqui eu tenho um aldeído. Para ser isomeria de compensação, ou também chamado de metameria, a diferença está no heteroátomo, na posição do heteroátomo. Então, em ambos, né, os compostos tem que ter um heteroátomo, como aparece aqui, ó, o oxigênio aqui entre carbonos e aqui também o oxigênio entre carbonos. Então, a metameria nas duas estruturas, ou 3, né, depende do que está sendo comparado, tem que ter um elemento diferente entre os carbonos, tá? Tem que ser um heteroátomo. Então, aqui eu tenho o metoxipropano, que é um éter. Aqui eu tenho um outro éter, que é o etoxietano. O éter, nós já vimos que tem oxigênio entre carbonos, tá? Então, aqui o oxigênio, ele está entre 1 e 3 carbonos. Aqui ele está entre 2 carbonos. Isso torna a estrutura, né, com uma pequena diferença. E essa pequena diferença que está no heteroátomo torna a estrutura uma estrutura isômera de compensação ou metameria. Reparem que a fórmula molecular das duas estruturas, olha, são iguais, tá certo? Isomeria dinâmica ou tautomeria. A isomeria dinâmica
ela acontece entre compostos que coexistem em equilíbrio dinâmico. Por isso vai aparecer aqui, ó, essa setinha dupla, essa setinha reversível, que o enol se transforma em aldeído e o aldeído se transforma em enol. A mesma coisa aqui, o enol se transforma em cetona e a cetona se transforma em enol. Então aqui eu tenho uma tautomeria aldoenólica, porque o enol está se transformando no aldeído, tá? E aqui eu tenho uma tautomeria cetoenólica, porque o enol está se transformando numa cetona. Então, na isomeria dinâmica ou na tautomeria, eu sempre tenho a presença do enol, tá? Ou ele vai se transformar em aldeído, ou ele vai se transformar em cetona.